Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Mais um sábado, último sábado de setembro, 26, né? Eu me lembro que há alguns dias eu falava do setembro amarelo. Mas é que nós que confiamos em Deus, nós que temos o Filho de Deus como nosso Senhor, como nosso guia, como nosso Salvador, a gente precisa viver este setembro verde, esse setembro colorido, esse setembro florido, não é? Cheio de flores nos campos, com águas cristalinas e os verdes dos nossos campos, não é? Nesse mês de setembro, nós comemoramos o Dia da Árvore. E muitos ecologistas, não é? Pessoas que trabalham em defesa do meio ambiente, foram fazer os seus plantios. E eu pude assim fazer da minha parte de colaboração, de colaborador, porque eu amo a natureza, eu amo o verde. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de, nesta manhã, deste sábado lindo, sábado alegre, falar um pouco para nós mesmos, né, sobre as inconstâncias da vida. E que a gente está vivendo em um período de muitas inconstâncias, não é? O que é inconstância? É um substantivo feminino, não é? E que tem seus adjetivos. Então a gente sabe que por natureza o homem, ele vem com um propósito, mas que as inconstâncias da vida os levam a outros caminhos. E aí a gente vai ver isso na própria busca de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas e agimos erradamente. Então eu gostaria de compartilhar com vocês da palavra de Deus que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 13. Nós vamos ver ali algo lindo, mas ao mesmo tempo a gente vai ver um paradoxo mais na frente. E isso quer dizer inconstância. Vamos ver o que é que nos diz aqui. João 12, 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamaram: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E lá em Marcos, no capítulo 15, os 4 evangelhos registram, né, esse episódio. Mas em Marcos 15, de 12 a 14, nos diz assim: E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o, crucifica-o. E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o. Então, meus irmãos, aí a gente vai ver que o próprio governador, não é, o Pilatos, o Pôncio Pilatos, ele disse: Que mal fez este homem, não é? E eles cada vez mais diziam: Crucificam. Então, essas são as inconstâncias que nós nos deparamos a cada dia. Então, a inconstância, ela é uma tendência que permeia o ser humano e pode dominá-lo completamente. Mas a gente que recebe a orientação da palavra de Deus, a gente que confia em Deus, a gente precisa viver uma vida de constância, não é? Porque essa tendência é muito natural. E ela vem a nós de uma maneira muito sutil e que a gente é tomado por elas. Ela pode vir através do fascínio, não é? Do fascínio de promessas, do fascínio daquelas coisas que a gente acha bonitas, né? Lindas, o fascínio de vitórias. E também pode vir pelo entusiasmo, o entusiasmo de uma filosofia sedutora. Muitas vezes a gente se deixa se levar pelas seduções desta vida através de palavras. Mas também pode ser por uma utopia, a utopia revolucionária. Foi o que aconteceu nos dias de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, montado naquele jumentinho, né, filho de jumenta, é lógico, ali havia alguns filósofos gregos e eles olharam para Jesus e disseram: só pode ser um Deus, só pode ser algo do além, porque como é que o povo grita: Hosana, Hosana, bendito
o rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, montado em um jumentinho. E os filósofos ficaram admirados, pasmados, né? E fizeram suas avaliações. Não pode ser outra coisa, esse homem só pode ser um Deus. E realmente, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio de forma humilde. Ele entra em Jerusalém e ele é aclamado rei. Mas a gente sabe que ali mesmo, as pessoas ou as multidões foram persuadidas pela filosofia, né? Pelas palavras, pelo entusiasmo, né? Ou por uma utopia revolucionária, que é o que havia ali. Então eles fizeram um paradoxo, não é? Com Jesus Cristo. Então precisamos ter muito cuidado no nosso caminhar, para que a gente não seja tão inconstante com o nosso ente querido, nossos irmãos, nossos parentes, não é? Até a nossa companheira, o nosso companheiro. Muitas vezes a gente vive tanto tempo que chega um período em que a inconstância domina no lar, domina na vida secular. E aí a gente precisa aprender com o Senhor Jesus Cristo. Então ali o próprio Pilatos, quando Jesus estava sendo julgado, né, interrogado, Jesus Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E eu creio nesse reino que não é daqui, mas que ele se instalou aqui. Deus, pelo seu infinito amor, mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nos ensinar o que é o reino de Deus. E a gente precisa, como cristãos, não é? A cada dia pensar melhor e sermos mais constantes no propósito de Deus para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então nós sabemos, se você não lê a Bíblia, leia a Bíblia. E a Bíblia, do começo até o final, ela fala de um personagem central. E este personagem central, que ele é referência em toda a Bíblia, é Jesus Cristo. E ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos entender o propósito de Deus sobre nós, sobre a vida. E que sejamos fascinados, mas fascinados pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixemos nos envolver com os fascínios desta vida, não é? Com a utopia desta vida, né? Então o apóstolo Paulo, quando ele entendeu o significado da vinda de Cristo a este mundo, ele passou a ser um homem sofredor, um homem resignado, um homem que deixou a sua filosofia, deixou a utopia, né? Os sonhos que ele tinha, né? Conhecimento teológico, filosófico, e ele diz: eu quero anunciar esse Jesus Cristo de uma forma natural, de uma forma simples, sem filosofia, sem utopia. Eu quero apresentar esse Jesus Cristo que eu tenho no meu coração. Então, meu desejo nesta manhã é trazer para vocês as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que neste Brasil imenso, esse Brasil lindo, nós possamos usufruir do colorido, do verde, não é? Das águas cristalinas, não é? Dos mares, dos rios, da beleza que Deus deu a cada um de nós para que nós pudéssemos usufruir. E que a graça e que a compaixão e a misericórdia de Deus seja sobre mim e sobre cada um de vocês. Um bom dia, um sábado na presença do Senhor e um domingo, não é? Na igreja, louvando a Deus, buscando a presença de Deus. Eu só lamento é que hoje a gente, para ir a um templo cristão, a gente precisa se inscrever. Então só vão ali uma minoria. E aqueles de uma idade já um pouco avançada, para que a sua vida, não é? A sua saúde seja preservada, eles estão proibidos de chegarem ali. Mas como eu tenho desejo, irmãos, de voltar à igreja, participar dos corais, participar da vida ativa da igreja, mas lamentavelmente isto chama-se inconstância. E vamos orar ao Senhor
para que nós vivamos constantemente, como disse o apóstolo Paulo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Então, seja de qualquer maneira, seja com as inconstâncias, né, ou na constância, que é o fundamental, vamos ser prudentes, pacientes, e que o Senhor vai nos abençoando na nossa caminhada. Um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém.